Olá, meus amados, boa tarde, desse amigo que vos fala, Sargento Rosendo. Estamos aqui novamente, aqui na guerra, né? Na guerra, na luta, na defesa do Brasil e do povo. Vamos lá. Gostaria de perguntar aos senhores como está chegando o som até aí. Se o som está bom, se você está me ouvindo bem, ok? Hoje é dia 26 de maio de 2021, 16 horas e 56 minutos desse novo dia. Graça Parravano, um grande abraço de São Carlos, né? Tá de volta aí no Facebook, né? Depois de um belo castigo, bloqueada, né, Graça Parravano? Eu entendo a situação, é complicado, não é isso? Infelizmente, nós somos banidos, nós somos impedidos de se manifestar nos termos do artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, a sua liberdade de pensamento. Isso só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil por quê? Porque a lei só funciona para o pobre e para o negro. Desculpa, com todo respeito, tá? Infelizmente é assim. Muito obrigado aí, Costa Padão, né? Que o som está bom. Ei, José Carlos Costa de Fortaleza, Ceará. Um grande abraço, meu amigo. Olha só, Elton Borges, Ramon, Graça Parravano, Veridiana, muito boa tarde. Que legal, né? Que maravilha. Estamos aqui. Olha, quanto mais você puder compartilhar essa live, compartilhe. Por quê? Cada assunto, cada informação que eu trago aos senhores são informações concretas e verdadeiras. Eu sempre digo, eu jamais iria aqui se aproveitar da situação para trazer mentiras aos senhores. Edmilson Rodrigues, Selva, Urra, BG, né? 2º Batalhão de Guardas aí, o grande Edmilson, que serviu comigo no 2º Batalhão de Guardas, né? 2º BG de São Paulo. Que maravilha. Meus amados, se vocês souberem a bagaceira que está acontecendo em Brasília e vai acontecer. Se vocês souberem o que está acontecendo nos bastidores da política, a política que é a arte de governar, mas na realidade é a arte de enganar o povo, essa é a pura realidade. Capitão Faria, Marco Faria, grande abraço, Capitão Faria. Grande guerreiro, viu, Capitão Faria? Eu sigo aí o senhor nas redes sociais, estou sempre assistindo aí o seu YouTube, né? Estamos juntos aqui, Capitão Faria, um grande abraço, irmão Verde Oliva, irmão da Força Aérea Brasileira, Capitão Faria. Muito bom, obrigado. Marli Martins, boa tarde. Olha, eu estou com tanta saudade dos senhores que eu quero aqui complementar a todos. Nova União de Rondônia, Gilmar. É isso aí, Gilmar. Vamos à guerra, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Deus acima de todos. Então vamos lá. Vamos lá. Mourão é comunista. Não é, querida. Não faça isso, não fale isso. Mourão não é comunista. General Mourão não é comunista, eu te garanto isto. Boa tarde, São Bento, Paraíba. Geraldo Alves dos Santos Filho. Boa tarde, Elton Borges, São Paulo, capital. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado mesmo. Jarilda Gurgel, Niterói. Olha, Zilda de Quadros, muito obrigado. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ei, eu adoro o Rio Grande do Sul, viu? Meus amados, é assim. A maioria vem aqui, né, nas redes sociais, às vezes vê alguma opinião isolada de um general, de um oficial do Exército ou das Forças Armadas, e as pessoas começam a atirar para todo lado. Ah, que general A é comunista, ah, que general B é comunista, ah, que o fulano da Aeronáutica, da Marinha é comunista. Meus amados, preste atenção.
Nas Forças Armadas não fica nenhum traidor da pátria. Todos aqueles que têm ideologia comunista, ele não fica na tropa. Ele pode até ficar na tropa, mas ele é vigiado 24 horas. Alexandre Camargo Santos, Itaituba, Pará. Ei, grande Pará. Você está entendendo, meus amados? Então vamos lá. Todo militar que é traidor da pátria, que está enrustido, que está infiltrado nas Forças Armadas, preste atenção que eu estou lhe falando. Eu falo porque eu trabalhei muitos anos, desde quando me tornei sargento do Exército, de infantaria, aos 19 anos de idade, tá? Lá da cidade de Lins, 37º Batalhão de Infantaria, de Infantaria da cidade de Lins. Querido, eu aprendi e participei de várias ações militares. O militar que estiver na ativa, que for pé vermelho, ele não fica de boa, porque ele é vigiado 24 horas. Quando eu vejo alguém falar assim, que o general A é comunista, que o general B é comunista, mas existem muitos melancia no Exército Brasileiro. O que quer dizer melancia? É aquele militar que veste um verde-oliva, uma farda, né? Veste um verde-oliva, Marcos Faria, meu filho, sargento Exército II. Não entendi, Marcos, não entendi. Se é Marcos Faria do Exército ou da Aeronáutica que eu conheço. Desculpa. Tá, então vamos lá. Existem muitos que dizem que tem generais melancia. O que é melancia? É aquele general, aquele militar que veste uma farda verde-oliva e ele é vermelho por dentro. Queridos, isso não existe nas Forças Armadas. Isso poderia existir na década de 64, ou seja, no ano de 64, mas não existe, porque até mesmo os militares tiram da jogada. Não existe esse papo. E pode ter certeza, e se tiver, ele é mandado embora para a reserva. Essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Concordo, Alexandre, o Bolsonaro é o melhor, com absoluta certeza. Se não fosse Jair Bolsonaro, só um pouquinho. Desculpa. Se não fosse o Jair Bolsonaro, meus amados, hoje, nós estaríamos no bico do urubu. No bico do urubu. Você pode ter certeza disso. Com absoluta certeza. Nós estaria no bico do urubu. Segundo sargento, meu filho, mais velho, hoje servindo em Ribeirão Preto, eu, capitão da reserva. Parabéns, capitão. Parabéns. Estamos à luta e vamos lutar. O senhor, como capitão, está convidado a entrar na guerra. Porque eu também tenho 55 anos e estou na guerra. Se tiver que sair junto com o povo para guerrear, nós vamos guerrear. Se tiver que defender a pátria, nós vamos defender a pátria, meu irmão camarada. Meu irmão Verde Oliva, né? Costa Padrão, muito obrigado, o som está bom. Então, meus amados, é assim. Militar que é pé vermelho, tá entendendo? Comunista, ideologia comunista, ele nem se manifesta na tropa, porque ele é mandado embora. Temos aí um capitão aí, ó, que tá aqui, né, com a gente, ó, Marcos Faria, capitão do Exército. Ele sabe que é assim que funciona. É bem mais antigo do que eu, com absoluta certeza. Talvez não porque eu saí antes, né? Mas vamos lá. Mas pela idade sim, ele tem 60 anos, eu tenho 55. Então ele é mais antigão do que eu. E eu respeito o capitão Marco Faria. Por quê? Antiguidade nas Forças Armadas é posto. Sabia disso? É posto. Então, meu amigo, capitão Marco Faria, um grande abraço. Obrigado, seja bem-vindo. Então vamos lá, meus amados. Não existe comunista das Forças Armadas. Você pode ser um militar da ativa, você pode ser um militar da reserva, mas se tiver pé vermelho, e o capitão sabe disso, é mandado embora. É mandado embora para a reserva, para cortar as asas,
para que o indivíduo não venha crescer no meio da tropa. É assim que funciona. O serviço secreto, o P2, que é o chamado S2 do Exército Brasileiro, que é o Departamento de Investigação, ele fala sobre isso, entendeu? Fala sobre isso. Então é assim, eles guerreiam contra esses atos. Mas qual é o assunto que eu quero tratar com os senhores aqui? Meus amados, eu vi agora esse incompetente, safado, sem vergonha, pilantra do senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, que o cara está até o talo envolvido em corrupção e veio chamar, os seguidores de Jair Bolsonaro, como a mim, de assassino. Porque dizendo que nós estamos proliferando o não uso da máscara. Senador, você deveria ter vergonha na sua cara, seu safado, seu pilantra. Eu falo na sua cara. Eu gostaria de estar em Brasília para falar olho a olho no seu nariz, seu idiota. Você não vem com esse papo furado não, seu corrupto, que você está até o talo envolvido em desvio de verba pública, desvio de verba da saúde do estado do Amazonas. Quando o senhor era governador, agora quer se passar de santinho, que é um criminoso fazendo o papel de juiz numa CPI. Um criminoso fazendo o papel de relator numa CPI, que é o Renan Calheiros. 2 vagabundos, criminosos, corruptos, que vêm afligir os seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Então, senador, o senhor pega a linha e a estrada pega a sua mochilinha, coloca nas costas e vai embora para casa, porque o senhor, seu senador Omar Aziz, o senhor não tem moral. O senhor é um incompetente. CPI, Comissão Parlamentar de Inquisição. Essa é a pura realidade. Aí me vem esse outro sem vergonha, velho safado do Renan Calheiros, falar da Inquisição na época do nazismo, falar das mortes dos nossos irmãos de Israel. Que pouca vergonha, Renan Calheiros. Que pouca vergonha você fez. Com todo o respeito e memória aos nossos irmãos de Israel. Que pouca vergonha, hein? Você se aproveitar de uma situação de muitos anos atrás, que deveria ter um mínimo de respeito para com a comunidade israelita. Você vem fazer uma comparação ridícula, ofensiva, do qual você, seu sem vergonha corrupto Renan Calheiro, olha, tomara que tenha uma ação do poder moderador, porque eu serei o primeiro a chegar em Brasília e meter algema em você e nesse sem vergonha corrupto do Omar Aziz. Agora manda me prender, para a gente se encontrar testa a testa de frente, para ver se vocês são homens, seu bando de safados sem vergonha, seus pilantra, seus vagabundos. Vocês estão aí numa CPI, Comissão Parlamentar de Inquisição, se passando de bonzinho. Nós vamos mostrar para a sociedade, mostra o dinheiro que vocês roubaram da saúde, o dinheiro que você se apropriou, Omar Aziz, da saúde do estado do Amazonas. Por que você não fala isso? Ou será que os jornais estão mentindo? Será que os jornais estão mentindo? Você deveria ter vergonha na cara, rapaz. Vim chamar a gente de criminoso, de bandido. Você merece tomar um processo no lombo. Mais um processo para quem já é bandido. Um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Seu safado, que eu tenho certeza que o povo de Manaus são pessoas inteligentes que jamais vai reeleger um político sujo, corrupto como você. Omar Aziz, presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquisição. Vai se lascar, rapaz. Toma vergonha na tua cara. Se você fosse homem de caráter, você nem participaria de uma CPI.
Você e o Renan Calheiro e outros mais que tem aí dentro, né? Que nesse senador do DPVAT, Randolfo Rodrigues, olha, eu tenho certeza que vocês jamais serão reeleitos no estado de vocês, porque o povo acordou. E se preparem, que na hora que o poder moderador agir, a chibata vai entrar. Vocês vão todos para a cadeia. Vocês vão todos para a cadeia. Pagar o que deve para a população e pagar pelas vítimas do dinheiro sujo, a corrupção que vocês são envolvidos. Está aqui escrito. Está escrito aqui. Conforme a defesa do senador Omar Aziz, enquanto governador, até abril de 2014. Olha, 2014, o cara está envolvido até o talo em desvio de dinheiro público e quer se dar uma de maioral, quer dar uma de moralista, um sem vergonha corrupto, mentiroso, que foi ofender o outro senador, que desmascarou ele na CPI. Ele passou a chamar o senador de mentiroso, sendo que esse Omar Aziz é um crápula, é um verme, é um corrupto do estado de Manaus. E ainda me tem esse outro safado pilantra do Renan Calheiros. Vocês imaginaram, senhores, aonde nós vamos chegar? Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquisição. É o que acontece. É como disse o Renan Calheiros, quando esse crápula quis comparar as mortes do Brasil ao que passou com a Inquisição, onde mataram milhões, mais de 5 milhões de judeus. Querido, isto, meus amados, é uma ofensa, uma afronta à comunidade israelita. Eu tenho parente, descendente. Pelo amor de Deus, seus pilantra. Seu Renan Calheiro, você deveria ter vergonha na cara. O teu filho está envolvido até o talo com o desvio do dinheiro da saúde, que era para combater esse problema de saúde, que eu não posso citar o nome, e você fica se escondendo. Essa CPI, como diz aqui a Graça Parravano, é tudo combinado para tentar derrubar Jair Bolsonaro, porque não tem candidato para disputar com ele em 2022. Não existe candidato. Se os bandidos que aí estão do PT, os bandidos que aí estão do PSDB e outros partidos, não têm capacidade de disputar. É por isso que o TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é contra, e o Fachin é contra, a implantação do voto eletrônico impresso auditável. É o voto eletrônico impresso auditável. Essa é a pura realidade. Eles não querem porque tem uma tramóia, tem um esquema montado para não ter o voto eletrônico impresso auditável, para tirar Jair Bolsonaro com as fraudes eleitorais. Só que eles se esquecem que tem um departamento investigatório que está de olho no TSE. E a casa vai cair. A casa vai cair. Né? Amigo, brindaram Dória, Rui Costa e Eduardo Leite. Não, querido, ainda vai vir o ferro neles. Pode ter certeza. O capitão Marcos Faria. Viu, capitão? Ainda está a caminho, está em fase de investigação, o senhor sabe do que se trata? Está em fase de informes e informação. Então ainda está a caminho, a chibata vai entrar nesse vagabundo, capitão. Pode ter certeza. Então, meus amados, veja bem, nós vivemos num país de oportunista, de corruptos, da impunidade. Tivemos agora a notícia do quê? Que o ministro Dias Toffoli está envolvido em venda de sentença. E o STF vai se reunir para blindar o Dias Toffoli, para que Dias Toffoli não responda a processo de impeachment e seja tirado do cargo de ministro. Pode ter certeza que o Supremo Tribunal Federal
ele vai blindar o ministro Dias Toffoli. Essa é a pura realidade. Vocês estão compreendendo o espírito da coisa? É o que está ocorrendo. Você tem uma CPI empesteada de corrupto. Você tem um Senado Federal, que você tem o presidente do Senado, né, que é cagão, tem medo de colocar em pauta de apreciação e julgamento do Senado pedidos de impeachment de ministro. Ou seja, está todos eles com o rabo preso entre si. Por isso que você, meu amado, tem a obrigação de lutar pela sua família, pela sua pátria. Porque esses bandidos que aí estão não querem saber de nada. Querem sim se aproveitar das mortes para fazer palanque político. Essa é a pura realidade. Mas pode ter certeza, quando esse vagabundo, quando esse corrupto de Randolph Rodrigues e os demais ameaça o ministro general Pazuello, o ferro vai entrar. O ferro vai entrar. O presidente da República, ele, se ele quiser, ele libera o ministro para ir lá ou não, porque ele é o chefe das Forças Armadas. Ele é o chefe das Forças Armadas. Fábio Ranieri, boa tarde a todos. Selva, aço, urra. Então, meus amados, olha só. Você tem uma CPI no Brasil que eu chamo Comissão Parlamentar de Incompetentes ou de Inquisitores, né? Que você tem o presidente da CPI que é acusado de corrupção quando governador do estado do Amazonas. Você tem o senador Renan Calheiros, que responde a mais de 13 processos no Senado, no Supremo Tribunal Federal. Você tem Randolph Rodrigues, que é um esquerdopata comunista, apoiador de Maduro, que é outra vergonha para o Brasil. E você tem outros senadores, como Humberto Costa do PT, que é o conhecido Drácula, né? Na lista da corrupção da Odebrecht, é isso aí, tá? Que eu nem sei falar o nome dessa porcaria que deveria fechar as portas, né? Humberto Costa, querem mostrar que tem moral. Um bando de safado, um bando de corruptos, querendo ser moralista para mostrar para o povo que eles são certinho. Querido, uma vez no crime para sempre. Uma vez que você manchou o teu nome no erro, na corrupção, no crime, essa mancha sempre vai ficar. Sempre vai ficar. Ainda mais no Brasil, que político, a maioria, são todos bandidos, envolvidos na corrupção, pau mandado de Jorge Soros, que quer implantar a nova ordem mundial aqui no Brasil? Não. Ó, a nossa bandeira jamais será vermelha. Pode ter certeza disso. A nossa bandeira jamais será vermelha. Aí vamos lá para a gente finalizar essas pequenas palavras. A CPI que está tendo aí, para saber quem é o culpado desta doença que assolou e matou muita gente no Brasil, é uma CPI, meus amados, para blindar, para proteger governadores bandidos, prefeitos bandidos, para jogar a culpa no governo de Jair Bolsonaro, que enviou 509 bilhões de reais para o combate à doença. Os governadores bandidos, junto com os prefeitos bandidos, desviaram dinheiro, deixaram de fazer os hospitais de campanha,
para pagar dívidas que tinha do Estado ou do município e em causa própria, como foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi cassado, que é o primeiro traidor cassado. Vocês estão entendendo aqui o espírito da coisa? Essa CPI, meus amados, é uma CPI, é um palanque político, constituído a maioria por criminosos corruptos, para ver se consegue resgatar o seu nome para fins políticos e acusar o governo de Jair Bolsonaro. Esses vagabundos estão levando lavada direta das testemunhas. Aonde já se viu uma CPI que a testemunha ela é constrangida, ameaçada? O que é isso? Isso são atos de ditadores do poder. Qual é a moral que esse corrupto do Renan Calheiros tem para ser um relator de uma CPI? Sargento, que é o relator? O relator, ele vai apreciar, ele vai verificar todas as provas para oferecer uma denúncia, como se fosse um processo criminal. Essa denúncia é levada para o presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz, que é outro corrupto, acusado supostamente de desvio de verba pública do governo de Amazonas, da saúde pública, que vai decidir, que vai dar o voto final, se tem culpado ou não tem culpado. Como os caras são corruptos, mais sujos do que pau de galinheiro, eles querem se aproveitar da situação, eles querem se apresentar como se fossem homens de bom caráter, homens honestos, bandidos no poder, fazendo papel de juiz e papel de relator, como se fosse um promotor da justiça. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? É isso que está ocorrendo. A CPI, Comissão Parlamentar de Incompetente, com algumas exceções que lá estão. Por exemplo, temos um excelente senador, chibateiro, Marcos Rogério, um excelente senador, mas a maioria ali é tudo bandido. A maioria são bandidos, são corruptos que receberam dinheiro da corrupção para estar no poder. Você já imaginou em que ponto nós chegamos? Você acha que o Brasil vai ter jeito? Desse jeito aí? Dessa situação? Vamos lá. Você acha que o Brasil vai ter jeito com um político corrupto no poder? Esqueça, pessoal. Esqueça. Mas o ferro vai entrar. A chibata vai entrar. A cadeia vai lotar. Pode ter certeza. A cadeia vai lotar. Renan Calheiros e Omar Aziz têm que sair dali de dentro algemado, direto para o presídio, sem direito à liberdade. Isso é o que tem que acontecer. Agora não. Quem é o pior de tudo isso? Vou explicar. O pior de tudo isso, sabe quem é? Sabe quem é? O presidente do Senado, que ao receber uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ele mandou instalar a CPI. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal invade a competência do Senado e o senador Sacomori e fica quieto. Fica quieto. Que eu nem me lembro o nome desse capo lá. Agora, de tanta raiva que eu fiquei, o presidente do Senado. Né? Você está entendendo, meus amados? A barbaridade que está acontecendo? Que nem aqui, o capitão Marcos Faria disse, a esposa do Omar Aziz está presa por desvio do dinheiro público. É verdade, o capitão. O senhor está falando a verdade. Estou falando a verdade, capitão.
Mas, capitão, nós vamos unir as nossas forças, viu? Todos nós, e vamos lutar pelo Brasil. Nós não vamos aceitar que essa bandeira seja vermelha, não. Nem que a gente vá para a linha de tiro junto com o povo. A nossa bandeira jamais será vermelha. Eu estou aqui, ó, a seu comando. O senhor é capitão acima de mim. Então, eu estou a seu comando. Vamos para cima desse vagabundo. Vamos para cima desses pilantra corrupto. Tudo pilantra, né? Eles querem prender Pazuello. Esqueça, isso aí não vai acontecer. Eles não são loucos. Basta o Pazuello ir vestido com a farda, que ele prende todo mundo lá dentro. Ele prende todos eles. Basta ele ir vestido de farda na CPI. Vai fardado. É general da ativa, pode ir fardado. Se ele derem o voz de prisão, ele também vai lá e prende. Por abuso de poder e autoridade. Porque eles estão fazendo papel de juiz e de promotor. É abuso de poder e autoridade. Você está entendendo? Não pode. Agora quer dizer, o cara vai testemunhar, é obrigado a pedir um habeas corpus por causa da safadeza do presidente da CPI, do relator, Renan Calheiros? Querido, tá tudo errado. Quem tem que estar na cadeia são eles. Não somos nós não de bem. Nós vivemos num país que a lei não funciona. A lei só funciona para beneficiar bandido do poder. Para beneficiar bandido que está no poder, né? No Senado, no STF, na Câmara dos Deputados. Em todo lugar tem bandido. Na OAB tem bandido. Todo lugar tem bandido, meu amigo. Ou você acha que não tem advogado bandido? Tem advogado bandido, tem juiz bandido, delegado bandido, promotor de justiça, desembargador, ministro, político. Tem bandido em tudo quanto é lugar, não tem diferença. Mas acontece que a lei brasileira, né, ela é uma ferramenta utilizada pelos poderosos para se defenderem e permanecerem no poder. A quem você vai pedir socorro se você tem um Supremo Tribunal Federal com o rabo preso com políticos? E você tem uma Câmara dos Deputados Federais e um Senado Federal com o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Você vai pedir socorro para quem? Para ninguém. Não tem a quem pedir socorro. Compreenderam agora o espírito da coisa? É isso. A CPI, Comissão Parlamentar de Incompetentes. Comissão Parlamentar de Inquisitores. É uma CPI justamente, somente para acusar o governo de Jair Bolsonaro e proteger os governadores e prefeitos corruptos que desviaram dinheiro da saúde. Essa é a pura realidade. Claudete Silva, verdade, só Deus na causa, com certeza. Com certeza. Não vai prender, Zilda. Ninguém prende o Pazuello. Eles não estão loucos. Se colocar a mão no general, o exército invade e prende todos eles. É isso que tem que ser feito. Se colocar a mão no general Pazuello, o exército invade e prende todos eles. É isso que tem que ser feito. É isso que o general tem que mandar fazer. O comandante do exército. Manda prender todos eles. São bandidos corruptos dando uma de bom samaritano. Essa é a pura realidade. Aí esse vagabundo desse corrupto do Omar Aziz vem me chamar nós, seguidores de Bolsonaro, de assassinos, que merece um processo no lombo. Cabra sem vergonha safado, né? Cabra sem vergonha safado. Eduardo Sherry, o senhor está falando a verdade, mas me explica por que o exército fica vendo tudo isso e não faz nada. Vou explicar para você, meu amigo. Preste bem atenção. O exército não está vendo tudo isso e não está fazendo nada. Pelo contrário. Se não fosse as Forças Armadas, nós teríamos hoje uma Venezuela. Porque o esquema montado para tirar Jair Bolsonaro do poder
é muito forte. Só que as Forças Armadas estão trabalhando e muito em cima de tudo isso. E o povo não percebe, porque não se deve falar ou denunciar a sua posição de ataque. Senão o inimigo te engole. Mas tenha certeza, as Forças Armadas, junto com a Polícia Federal, junto com FBI, junto com outros órgãos de investigação mundiais, estão trabalhando firmemente. Pode ter certeza que eu estou falando, porque eu fiquei 15 anos no departamento e eu sei como funciona. Mas eu não posso falar segredo da nação, porque eu sou passível de punição e de prisão. E eu jamais seria um traidor da pátria. Compreenderam, meus amados? As Forças Armadas estão aí trabalhando noite e dia. Esses trápulas, esses corruptos, esses indivíduos que estão no poder da justiça, eles acham que eles vão ficar impunes. A casa vai cair, a chibata, o chicote vai estralar. O chicote vai estralar. É questão de tempo. Não adianta. Preste bem atenção. O presidente Jair Bolsonaro, ninguém tira ele do governo, porque não existe indícios de autoria e materialidade do crime. Não existe motivos fortes e robustos para que seja implantado o impeachment de Jair Bolsonaro. Isso é tudo balela. Isso é tudo para se promoverem em cima de Jair Bolsonaro, meus amados. Só que o povo tem que estar do lado do presidente. Quando você vai ao lado apoiando o presidente Jair Bolsonaro, você não está dando estritamente apoio a ele. Você está defendendo a sua família, a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de pensamento, a sua propriedade. Queridos, as Forças Armadas estão trabalhando noite e dia. A Polícia Federal está trabalhando noite e dia. Eles sabem da vida de cada um do poder, de cada um que é envolvido no crime, na corrupção. Isto é fato. Pode ter certeza. Pode ter certeza, meus amados. Tem muita gente aqui aloprada mesmo, hein? A gente vê aqui os comentários, o pessoal está revoltado. Queridos, nós vamos ter uma mega manifestação aí, tá vindo aí, em São Paulo. No dia 1º de maio, foi mais de 2 milhões de pessoas, pela organização que eu e mais um grupo de pessoas fizemos lá, né? Agora vamos ter outra, já está reservado o espaço, já está tudo garantido, de frente à Fiesp, uma mega manifestação em São Paulo. Nós vamos mostrar o poder que o povo tem contra esses bandidos da corrupção, contra esses bandidos que estão no poder, se aproveitando do cargo em causa própria, tá bom? Então, meus amados, olha só. O Marcos Faria, o capitão, parabéns, capitão. Gostaria de ver o Lula nas ruas como o Bolsonaro. Capitão, nunca que a gente vai ver isso. O Lula como o Bolsonaro na rua, nunca, capitão. Pode ter certeza, não vai. O Lula é direto para a cadeia. O Lula tem que ir direto para a cadeia. Mas o Lula, queridos, o Lula não sai candidato a presidente. Espiritualmente falando, presta atenção no que eu estou dizendo. Olha, vou te falar aqui uma coisa, tá bom? Você vai rir agora. Queridos, você já viu em algum lugar do mundo o mal vencer o bem? Nunca. Você já viu o mal vencer o bem? Nunca. Ninguém vence o bem.
não é? E uma vez que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa do bem, é Deus, é pátria e família, quem se levantar contra você, quem se levantar contra você, quem se levantar contra o presidente Jair Bolsonaro, será levado à sepultura. Sabe o que é isso? Quem se levantar contra você, quem se levantar contra o povo brasileiro e quem se levantar contra o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros que ali trabalham honestamente, serão levados à sepultura. Vai morrer porque vai vir um espírito mal da parte de Deus, que existe um espírito mal da parte de Deus, e eu te provo isso que existe. Vai vir um espírito mal da parte de Deus e vai passar o sarrafo nesses corruptos do poder. Todos aqueles que se levantaram contra o povo e contra o presidente Jair Bolsonaro morreram, foram à sepultura, e você vai ver mais gente ainda aí na sepultura. Dá um alô aí, Rosendo, quem que é? Que quer um alô aí? Não falou o nome, meu amado, né? Agostinho Machado, grande abraço, ó. Um beijo no seu coração e de toda a sua família. Tá bom, meu amigo? Meus amados, preste atenção, por favor. Se você acredita em Deus, preste atenção. Todo aquele que se levantar contra você, contra a sua família, contra o povo brasileiro e contra o presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe de trabalho, serão levados à sepultura. Vai ter gente que vai morrer, até dezembro ainda vai morrer. Ah, sargento, isso é adivinho? Não. Eu estou te falando porque eu sei no mundo espiritual. Vai morrer para pagar o que deve para o povo. Do que adianta o cara roubar, enganar, adquirir bens e mais bens, acumular bens. Vai morrer e vai ficar tudo aí. Para a família brigar na justiça, né? Mas você pode ter certeza que eu estou te falando, tá? Sem medo de errar. Sem medo de errar. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Vai chegar um espírito mal da parte de Deus sobre Brasília, sobre a vida de todos os políticos corruptos, sobre todos aqueles que se levantam contra o povo e contra o presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares. Vai vir um espírito mal da parte de Deus e vai levar à sepultura a maioria deles. Tem um anjo da morte, tem um espírito da morte, tem um espírito mal da parte de Deus na política brasileira que vai passar o serrote, que vai passar a chibata na vida desses ladrões. Preste atenção que eu estou lhe falando. É capaz do presidente Jair Bolsonaro ter que nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ano ainda. Vai morrer gente de morte natural. Preste atenção, grave o que eu estou falando nesse vídeo. Hoje é 26 de maio de 2021. 17 horas e 40 minutos. Se você acredita que quem pratica o mal vai ter o troco, espere para ver o que vai acontecer. Vai ser preso um monte de governador, vai morrer políticos, porque o espírito mal, pode até ter pastor aqui, pastora, que sabe o que eu estou falando. Vai vir um espírito mal da parte de Deus sobre Brasília, sobre a política do Brasil. Vai tomar, vai descer a chibata e vai cobrar as atrocidades, o massacre que eles estão fazendo com você, comigo e com a nossa família. Presta atenção no que eu estou falando. Deus não deixa nada em oculto que não seja revelado. Vai acontecer. Ninguém vai matar ninguém com armas. É o poder de Deus agindo na vida de bandidos.
na vida de bandidos. E quem atentar contra Jair Bolsonaro morre, meus amados. Morre, entendeu? É verdade que eu estou falando. É verdade. Tá bom, meus amados? A esposa do Omar Aziz está presa. Aziz está presa por desvio de dinheiro do governo federal da saúde. É verdade, capitão Faria. É verdade isso daí. Vocês estão me entendendo, meus amados? Do que adianta roubar tanto dinheiro, matar o povo, se o cara vai morrer? Se o espírito mal da parte de Deus, consulte lá no livro, na Bíblia, procura espírito mal da parte de Deus. Eu provo para vocês, eu já falei sobre isto, que virá um espírito mal da parte de Deus, que está guerreando contra todos aqueles que estão massacrando o povo e tentando destruir a vida de Jair Bolsonaro. Senhores, a vitória de Jair Bolsonaro é uma vontade de Deus. Contra Deus ninguém ganha. Quem atentar contra o ungido de Deus será levado à sepultura. Está claro isso daí. Está claro, meus amados. Ah, o senhor já partiu para a religião. Eu detesto religião. Não gosto de religião. Religião é uma maldição para te levar para o caixão. Eu só acredito em Jesus Cristo. Eu só acredito em Deus. Respeitando todas as religiões, né? Respeitando os católicos, espírita, messiânico, budista, evangélico. Para mim, eu só acredito no que está escrito na Bíblia. É verdade. Você está entendendo, meus amados? Pode ter certeza que a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. Eu não sei nem porque eu resolvi falar tudo isso agora. Quem me conhece sabe quando eu falo. Quem me conhece sabe quando eu falo o que acontece. Agora, esse pilantra desse Omar Aziz, né? Ele fez um projeto de lei para prender o médico que aplicar, né? Que receitar remédios para curar o paciente. Peraí, a decisão é do médico e do paciente, não é do político vagabundo. Compreendeu, meus amados? Compreendeu? Mas uma coisa eu te garanto. Eu te garanto que vai acontecer. Olha, a serpente de 3 cabeças vai sair do ninho. O presidente Jair Bolsonaro vai soltar a serpente de 3 cabeças e vai engolir o dragão de 2 cabeças. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Ai deles se tirarem o presidente Jair Bolsonaro do governo. Ai deles se atentarem contra o presidente Jair Bolsonaro. Tá assim, ó, de militares da reserva preparados para agir em defesa da pátria. As Forças Armadas não vai ser nem preciso colocar as mãos. Nós mesmos da reserva vamos tomar uma atitude. Nós vamos prender todos eles. Pode ter certeza do que eu estou falando. Continua a dizer, continua a falar. Tem um espírito mal da parte de Deus sobre Brasília, que vai tomar a vida de todos os corruptos, de todos os pilantras de toga preta, corruptos, que estão massacrando o Brasil, o povo, estão tentando tirar Jair Bolsonaro do governo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Vai acontecer. Vai morrer muita gente corrupta que tem um saldo devedor para com Deus. Porque estão massacrando os humildes, estão massacrando o povo. E Deus, eu digo o seguinte, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. É muito melhor você cair na mão do diabo, porque tem Deus para te livrar. Não é isso? Agora, se tu caíres na mão de Deus, quem vai te livrar? Ninguém. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então você pode escrever:
Todos que se levantaram contra Jair Bolsonaro morreram. Morreram e vai morrer. Morreram e vai morrer. Vai morrer. Porque o presidente, ele é o enviado de Deus para libertar a nação brasileira. Para libertar a nação brasileira. Eu duvido Jair Bolsonaro ser chamado a depor da CPI. Aí eu quero ver o chicote estralar. Querido Randolfo Rodrigo está com problema de psiquiatria. Ele tem que ser interditado por algum familiar dele. Porque a interdição só cabe ao familiar, né? Ou o Ministério Público. Isso aí está na lei. Basta você ler o Código Civil que está lá. Entendeu? Eu conheço bem sobre isso. Tá bom? Tá bom? Então, meus amados, estamos aqui, vamos à luta, não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos lá. A CPI, Comissão Parlamentar de Incompetente. Comissão Parlamentar de Inquisitores. Né? É justamente para acusar o presidente Jair Bolsonaro e para blindar os governadores e prefeitos. Essa é a pura realidade. E todos aqueles que estão se levantando contra Jair Bolsonaro e contra o povo vão cair na mão de Deus vivo. A esquerda não ganha mais nada aqui. O presidente Jair Bolsonaro só perde as eleições se for com urnas eletrônicas fraudáveis. Por isso que eu sou a favor do voto impresso, do voto eletrônico, impresso, auditável. Não tem nada a ver de papel. Isso aí é conversa do ministro Luiz Roberto Barroso do TSE, que está gastando dinheiro do governo, dinheiro público, contra uma campanha contra o voto eletrônico, impresso e auditável. Está gastando dinheiro público e não acontece nada. Estamos aí, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Compartilhe o máximo que você puder. Vá compartilhando. E em breve eu virei com informações mais fortes ainda do que você vai ver. Deste seu amigo que vos fala, Sargento Roseno, da Reserva Proativa do Exército Brasileiro. Vou deixar claro aqui que eu não sou da reserva remunerada. Por isso que eu não sou passível de punição pelo regulamento disciplinar do Exército. Eu sou um cidadão civil, sou um sargento do Exército da Reserva e sou advogado em São Paulo. E desafio a qualquer um vir debater comigo com essa bandidagem do poder. Fiquem com Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e vamos compartilhar. Prazer, Capitão Farias, e a todos, Capitão Marcos Faria, e a todos que estão aqui conosco nesse momento. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado! Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Eu falei. Continuo a falar. O espírito mau da parte de Deus vai tomar Brasília, vai tomar a política brasileira, vai tomar o poder da justiça e muitos serão levados à sepultura. Porque estão brincando com Deus, estão massacrando o povo inocente, estão lesando a nação brasileira. A cobrança vem de Deus. Deus não é um Deus vingador. Deus, ele é o Deus de justiça. Grave bem isto, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado.